Irmãos, o domingo de Páscoa é uma das datas mais importantes para nós cristãos. Mas a Páscoa, ela é uma festa, creio que uma das festas mais distorcidas atualmente. Infelizmente, porque hoje em dia a figura principal da Páscoa é um coelho. E o seu alimento principal é um ovo de chocolate. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? E é claro que, como eu bem disse hoje ainda pela manhã, não há problema em nós presentearmos as pessoas dando um chocolatinho, um ovo de chocolate, que é tão gostoso, eu gosto. Qual é a marca que você mais gosta do chocolate, hein? Qual que você mais gosta? Eu gosto do Lindt, né? Então, muito obrigado, eu aceito. Eu aceito, já recebi, inclusive, aqui, um desses, bom demais. Comi hoje à tarde. Não tudo, né? Mas é bom, não há nenhum problema nisso. É claro que não. Mas sabe, queridos, a gente precisa compreender e ter um entendimento do que é a Páscoa. A Páscoa que a Bíblia ensina não tem nada a ver com isso. Com coelho e ovo de chocolate. Não tem. A Páscoa, na Bíblia, tem um outro sentido. Tem um outro significado. E o que é? Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima. Páscoa é Pesach, no hebraico, que significa passar por cima, passagem. Quando Israel estava cativo no Egito, Deus promulgou um juízo sobre aquela terra. E então Deus disse: eu passarei à meia-noite e ferirei todo o primogênito do Egito. E aos filhos de Israel, Deus ordenou que colocassem sangue no batente das portas, e quando o anjo da morte passasse, aquele anjo não iria ferir aquela família, mas passaria por cima. Páscoa. Passaria por cima. Então aqui está o significado bíblico. Aqui está o significado da Páscoa. Passar por cima e livrar do juízo. Passar por cima e livrar do juízo. Você pode repetir? É passar por cima e livrar do juízo. Então, a primeira Páscoa marcou a libertação do povo de Israel da servidão do Egito. Essa foi a primeira Páscoa. Mas olhando para hoje, para nós, cristãos, qual é o significado, queridos? Como é que nós comemoramos a Páscoa? Bom, a Páscoa dos judeus era marcada pelo sacrifício de um cordeiro. Mas, para a igreja, Cristo é o cordeiro pascal. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome dele. Aleluia! Ele é o sacrifício oferecido para nossa salvação. E olha, meus queridos irmãos, pelo sangue de Cristo, nós somos poupados da ira de Deus, da ira divina. O domingo de Páscoa, então, ela marca a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da escravidão para a liberdade. A Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado, do diabo e do mundo. A Páscoa é a nossa redenção. Aleluia. Mas eu vou deixar com vocês rapidamente, para nós participarmos aqui da Santa Ceia, 3 significados importantes da Páscoa. O que é que significa a Páscoa? Qual é um primeiro significado? É que a Páscoa é a lembrança de quanto Deus nos ama. A Páscoa fala do amor de Deus, meus irmãos, porque Deus amou o mundo. Nós citamos agora, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo. E o que é que Jesus fez por nós, queridos? Jesus, Ele foi sacrificado.
E na ceia que nós vamos participar daqui a pouco, a imagem do pão é o corpo de Cristo dilacerado. E a imagem do suco, do vinho, é o sangue de Jesus que foi derramado. Aqui está este significado, e é muito interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 26, 27 e 28, depois você pode ler com atenção na sua casa. Nesses capítulos descreve ali o sofrimento de Jesus no final da sua vida. E olha, meus irmãos, é algo horroroso, indescritível. Como Jesus sofreu. Você acha que sofre? Toda vez que você pensar no seu sofrimento, lembre-se de Jesus. Ele sofreu muito mais. O sofrimento de Jesus é algo indescritível. E aí a gente, num tempo como esse, a gente fica pensando, e por que tudo isso? Foi por amor. Porque Deus amou o mundo. Foi por amor. Foi tudo por mim, por você, por todos nós. Irmãos queridos, Jesus nos amou tanto, Ele nos amou, que Ele entregou a sua própria vida. Ele desceu do trono do Pai, Ele tomou a forma humana, como diz a palavra do Senhor, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E então Ele foi até a cruz para morrer em nosso lugar, morrer por nós. Então, nessa noite você vai sair deste lugar daqui a pouco, guardando a seguinte declaração no seu coração: Deus ama você. Deus ama você. Será que você pode repetir isso para alguém que está próximo de você? Aí diga: Deus ama você. Deus ama você. E agora, com muita liberdade, levante as suas mãos e diga: Deus me ama. Vai ter que ser mais forte que com convicção. Vamos lá? Deus me ama. Aleluia. Deus ama você. Deus nos ama. Mas qual é a maior queixa das pessoas nos dias de hoje? Qual é a maior queixa das pessoas nos dias de hoje? É a falta de amor na vida. Todos os problemas que as pessoas trazem, sejam problemas pessoais, familiares, relacionais, elas reclamam sempre de algo muito básico, né? Elas sempre estão dizendo assim: está faltando amor. Está faltando amor na minha casa. Está faltando amor na minha família. Está faltando amor na minha vida. Vocês sabem que muitos nunca receberam amor da sociedade. E o pior, meus queridos irmãos, nunca receberam amor dentro da sua própria casa. Amor às vezes do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. E então eles se sentem frustrados. Como isso marca a vida das pessoas. Como isso, inclusive, tem marcado a vida de muitos. Pessoas que não se sentem amadas. E, gente, o mundo está carente de amor. E quanto mais o tempo for passando, mais a profecia de que o amor vai se esfriar nos contextos relacionais vai se cumprindo. Isso é bíblico. O amor vai se esfriar. Quando a gente olha, por exemplo, para os noticiários, para aquilo que aconteceu ainda nesta semana, lá em Blumenau, o assassinato daquelas crianças, gente, e tantos outros. Quando nós sempre estamos vendo as redes sociais ou os noticiários da televisão, o assunto sempre é o mesmo: é agressão, é morte, assassinato. Não é verdade, queridos? É o cumprimento da palavra, que diz que nos últimos tempos o amor vai se esfriar. E que triste isso. Cada vez mais nós teremos dificuldades de sermos amados. Acho que vocês já devem ter percebido como as pessoas hoje em dia, elas viram as costas para você e você às vezes nem sabe o que aconteceu. Não é verdade? Às vezes lá na sua empresa, dentro da família, no contexto da igreja, as pessoas simplesmente já não falam mais, viraram as costas, se foram. E você fala: mas o que é que aconteceu? Isso para mim é tão claro. Cada vez mais nós teremos dificuldades, queridos, de sermos amados. Mas, gente, a mensagem do amor de Deus, ela é tão magnífica,
tão profunda, tão forte, tão real, tão maravilhosa, que você pode ter tido até muitas decepções na sua vida em relação ao amor, mas você pode ter a certeza de uma coisa: Deus ama você. Isso você pode ter certeza, e eu digo mais, isso é o suficiente para levantar a estima de qualquer pessoa. Deus ama você. Se você é uma pessoa que foi pisada, foi machucada, abusada, abandonada, maltratada pela vida, hoje você pode sair daqui com a certeza de que você é alvo do amor de Deus. Deus ama você. Ele te conhece. Ele conhece tudo ao seu respeito. Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece as suas palavras, os seus pensamentos. Ele sabe tudo aquilo que você está passando. Ele conhece as suas limitações, conhece os pecados, as suas dores, as suas tristezas, as suas fraquezas. Ele se importa com você e Ele cuida de cada uma das suas necessidades. Esse é o nosso Deus, queridos. Porque o olhar dele para nós, o olhar bondoso, o olhar amoroso de Deus, o olhar misericordioso do Senhor, está sempre na nossa direção. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Grande a fidelidade do nosso Deus. Deus ama você. Oh, louvado seja o nome dele. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, aquilo que o apóstolo Paulo declarou, que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, guarde isso no seu coração. Deus ama você. Essa é uma mensagem da Páscoa. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Amém? Qual é a segunda mensagem que nós podemos aprender juntos aqui nesta noite? É que Páscoa é a passagem da morte para a vida. Você pode repetir isso comigo? A Páscoa é a passagem da morte para a vida. E a morte é algo terrível, a morte nos amedronta. Lidar com a morte não é fácil, gente. É horrível, é difícil. A dor de perder alguém é um dos piores sentimentos humanos. Eu digo isso porque nós sabemos o que é isso. Já perdemos familiares, amigos, parentes, entes queridos. E lidar com isso, lidar com a morte, é algo horroroso, é terrível. Mas como é bom saber, meus irmãos, como é bom saber que a morte já morreu. Como é bom saber que a morte está morta. A morte já morreu, porque quem está em Cristo tem a vida. Quem está em Cristo tem? Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus não é Deus de mortos. O nosso Deus é Deus de vivos. E porque a morte foi derrotada, Jesus pôde dizer ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! O apóstolo Paulo declarou: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ah, meus irmãos, onde está a força da morte? Nós precisamos entender que a morte foi destruída na vitória e ressurreição de Jesus. E eu quero dizer também para vocês que aquele que ressuscitou nos faz também ressuscitar com Ele para uma nova vida. E a boa notícia é que um dia nós nos levantaremos e entraremos para sempre no gozo eterno da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Se você quer aplaudir, faça isso com todas as suas forças. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, meus queridos irmãos, Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu a morte. E como disse o apóstolo Paulo, ele tornou-se o primogênito dentre os mortos. Em outras palavras, Jesus
abriu o caminho para o reino de Deus, para que aqueles que creem nele possam ter a certeza e esperança da ressurreição. Gente, essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Oh, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Por Ele, queridos, nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados. Jesus Cristo se tornou a nossa Páscoa. Por Ele nós fomos reconciliados com Deus. Gente, o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, todos sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separou de Deus, nos tornamos inimigos de Deus, mas pela obra redentora da cruz do Calvário, queridos, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Eu e você estamos aqui porque fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, e de inimigos de Deus nos tornamos amigos de Deus. Louvado seja o nome dele. Quantos amigos de Deus nós temos aqui nessa noite? Oh, aleluia. Então, queridos, ao celebrarmos hoje a Páscoa, nós declaramos que Cristo morreu por nós, e hoje Ele vive em nós. É Cristo em vós a esperança da glória. Vamos repetir juntos? É Cristo em vós a esperança da glória. Mais uma vez, irmãos. É Cristo em vós a esperança da glória. Aleluia. E o terceiro significado que eu quero deixar ao seu coração sobre a Páscoa, o terceiro significado é que a Páscoa é a mensagem que Jesus está vivo. Olha a boa notícia, gente. Jesus está vivo. Essa é a mensagem da Páscoa. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E antes de subir aos céus, Ele fez a seguinte declaração. Jesus disse: eu estarei com vocês. Vocês não vão ficar órfãos, não. Fiquem tranquilos, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias. Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus está vivo. E Ele continua indo ao encontro das pessoas. Ele continua indo ao encontro dos pecadores para restaurá-los, para salvá-los, para abençoá-los. E a boa notícia é que o Senhor Jesus está hoje aqui nessa noite entre nós. Ele está aqui. Ah, mas eu não sinto nenhum arrepio. Não, você não precisa sentir, você precisa crer na declaração que Ele fez. Ele está em nosso meio, porque Ele mesmo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus se faz presente aqui nessa noite. Louvado seja o nome dEle. Ele está aqui, queridos. Como é bom saber e ter essa convicção, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria, é a nossa convicção. E Ele está aqui porque Ele prometeu, e o Deus que promete cumpre, porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Tudo que Ele diz, Ele cumpre. Tudo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele faz. Este é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome dEle. Jesus não está mais no túmulo, irmãos. O túmulo está vazio. É muito interessante nós observarmos que os túmulos de Maomé, de Allan Kardec e de Buda, ali tem os restos mortais desses homens. Mas um dia eu estive lá em Jerusalém, Israel. Convido vocês para estarem comigo na próxima caravana de Israel, fazendo meu comercial aqui. Mas um dia eu estive lá, e sabe o que eu encontrei no túmulo? Nada, só encontrei os seguintes dizeres: Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Aleluia! Vamos aplaudir ao Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro. Ele está vivo. Ele está aqui hoje, entre nós. E Ele está dizendo: todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Como é bom saber que nós podemos ir ao encontro do Senhor. Ele está aqui. Eu não sei como está a sua vida, como você chegou a este lugar, mas não importa. O Senhor se faz presente. E se você for ao encontro dele, de maneira alguma você será lançado fora. Os braços de Jesus estão sempre abertos para receber você. E Ele declarou, lá em João 6,37, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Aleluia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero concluir com vocês esta reflexão nesta noite tão especial e dizer que Jesus Cristo deu um novo significado à Páscoa. Foi Ele, queridos, Ele trouxe a boa nova da esperança, de uma vida plena e abundante. A morte de Jesus na cruz do Calvário representa o fim da nossa condenação e escravidão. E a ressurreição de Cristo é o início de uma nova vida com Deus. Ah, meus irmãos, o apóstolo Paulo declarou lá em 2 Coríntios 15, 20, de fato Cristo ressuscitou, de fato Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sentido nós estarmos reunidos aqui nesta noite. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria o menor sentido fazermos essa programação, embora maravilhosa, que abençoou tanto a nossa vida, mas não teria o menor sentido. Não teria sentido eu estar pregando para vocês. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a mensagem dele seria uma mensagem em vão. E mais, se Jesus não tivesse ressuscitado, nem salvação nós teríamos. Todos aqui condenados à morte, mas, queridos, o Cristo ressuscitado é a certeza de que nós podemos viver sim uma vida plena hoje, uma vida abundante hoje, experimentarmos uma nova vida, termos um novo coração e desfrutar de plena comunhão com o Pai. Portanto, querido irmão, querida irmã, feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz nova vida em Cristo e com Cristo. Celebre Jesus nessa noite. Louvado seja Ele.